Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula Dreamweaver CS6, planejamento, criação e desenvolvimento de site. Estou dando prosseguimento aqui à parte texto, aliás, título, texto e listas. A gente vai então comentar aqui sobre criação de listas. Aqui no final, então, aqui da minha área section, área seção, vou dar aqui alguns enters, ó, e vou criar um texto aqui, ó, móveis. Então, móveis, vou dar um enter, móveis madeira, vamos ver, plástico, aço, plástico, deixa eu ver, madeira, plásticos, vamos plástico aqui, aço, acrílico, madeira, plástico, aço, acrílico. Bom, tá bom. Tá, então para a gente criar a lista aqui, então depois do texto digitado, posso selecionar e aqui na barra de propriedades, ó, eu tenho as listas não ordenada, que é com os bullets, marcadores, e lista ordenada, que é aquela que vai número, ó. Vou clicar aqui, ó, e ele já fez a lista ordenada, ó. Vou desde dois enter, ó, vou copiar novamente e selecionar, e a lista está aqui. Aqui esse modo de design é bem mais prático, então não tem tanta dificuldade, porque ele já tem o comando para criar então a lista. Eu vou tirar aqui do primeiro item, tirando ele da lista aqui, ó, para ele ficar como título, o de cima e o de baixo. E se eu quiser, a partir dessa lista aqui, criar subitem, por exemplo, madeira, ó, vou dar um enter, vou colocar móveis de madeira, grande e pequeno. Então eu seleciono, reparem, ó, vou clicar aqui no item, aliás no ícone recuar, aqui na barra de propriedades, ó, ele cria um subitem e também muda o bullet, ó. Ok? Então vou copiar aqui, ó, também deixar em plástico, ó, pequeno, grande, do recuo e ele cria o subitem. Eu vou tirar esse aqui que ficou a mais, vou dar um enter aqui, ó, copiar, colar, então fica móveis de aço grande e pequeno, ó, seleciono os dois e na barra de propriedades vou recuar, tirar aquele que ficou a mais, vou dar um enter aqui embaixo, Ctrl V, posso até tirar esse último aqui, ó, que ele criou mais um item, mas sem texto, ó. Vou recuar. Então criei o primeiro item, o subitem. Se eu quiser também criar mais um nível aqui, ó, vou dar um Ctrl V, vou selecionar e dar um recuo e tirar esse a mais. Então repare que automaticamente ele deixou o primeiro aqui, com uma bolinha
escura, né? A do meio aqui uma bolinha aqui só com contorno, né? E o segundo recuo aqui, né? Um quadradinho, né? Para diferenciar. Então, se fosse uma sequência de subitens, né? Com texto, né? Fazendo referência ao texto, então ele automaticamente, né? Já vai diferenciando aqui, né? Essa sequência. Então, né? Mais uma propriedade aqui de criar o item, né? De primeiro nível, segundo, terceiro e assim por diante. Vou permutar aqui, né, para o código HTML. Então eu vou dividir e vamos ver aqui, né, como é que ficou. Ó. Então cliquei aqui em móveis, apareceu aqui, ó, selecionei na área de design e apareceu aqui. Então reparem, né, como é que ficou o código HTML aqui, ó. Então ele foi criando também níveis, né, de tags, né, para vai formatar, né, esse texto que nós fizemos aqui para formar a lista. Ó. Então ficou dessa forma o que a gente está vendo aqui na área design. Pois bem, agora vamos voltar na área design e vamos na área aqui da tag nav, que é de navegação. Vou clicar, vou voltar aqui para o código HTML, né? Uma das utilizações, aliás, outra forma de utilização, né, das listas é para criar, né, os botões de link, né, com a barra de navegação. Então o HTML5, ó, já tem, né, a própria tag para a gente criar, né, os menus de navegação. Então, para fazer a inserção do código das listas, ó, vamos voltar aqui no nosso layout, né, aqui no Corel. Então eu tenho aqui principal, escrivaninha, cadeira e poltrona, poltrona da balança e contato. Então vou voltar aqui para o Dreamweaver HTML, ó. Então vou fazer a lista agora em manual. Então vou abrir a tag UL, que é de lista não ordenada. Reparem que eu entrei com ela abrindo. Vou dar um enter aqui, ó. Quando eu clicar, aliás, digitar o sinal menor que, pelo fato de eu ter feito a tag de abertura e colocando a barra, ele já fecha o código. Ó. Isso é uma das características aqui do editor HTML do Dreamweaver. Agora eu vou lá em cima, na entrada do código, ó, vou dar um enter, vou dar um tab aqui para dar um espaço e vou entrar então com o item da lista. Entro com o sinal menor que, LI, vou fechar e, aliás, fecho o primeiro, né, a tag de abertura, clico do sinal menor que, quando eu digito a barra, ele já criou então a entrada e abertura aqui da área da lista ordenada. Aliás, do item da lista.
Então aqui entre a abertura e o fechamento eu vou digitar principal, vou selecionar, vou copiar, colar uma, colar duas, colar três, colar quatro, colar cinco, principal. Então eu tenho lá no meu layout, ó, principal, né? Escrivaninha, tenho cadeira, tenho poltrona e tenho poltrona balanço, poltrona balanço e falta mais um item aqui, né, que é o contato. Então principal, escrivaninha, cadeira, cadeira, poltrona. Então aqui ficou a mais aqui, ó. Vamos tirar. Ó, então vamos lá. Principal, escrivaninha, cadeira, poltrona balanço e contato. Agora tá certo. Vou voltar então agora para o modo design. Então reparem que para criar a lista a partir do HTML, né, do primeiro nível, eu faço abertura com L, que é underline list, depois LI, que é list item, né, para cada parte do texto ou para cada área do botão. Vou voltar então pro modo design e aqui no nosso campo ou na área aqui da navegação, né, já tenho, né, os itens, né, que a gente vai formatar posteriormente, né, para criar o menu de navegação. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Convido você a visitar o site Os Fantásticos dos Meus Primos, onde eu tenho a divulgação dos livros de minha autoria e também textos de matemática. Na fanpage Os Fantásticos dos Meus Primos, né, tenho aqui post sobre curiosidades matemáticas e também no canal no YouTube Ricardo Silva, né, onde eu tenho videoaulas. Muito obrigado e até a próxima.